Olá, queridos amigos. Filipenses capítulo 2 expressa o desejo de Paulo de que os crentes vivam uma vida em Cristo, preservando a unidade da igreja. É assim que o apóstolo apresenta conselhos para que os crentes de Filipos possam realizar esse desejo. O apóstolo Paulo aconselha a igreja a se comprometer a continuar crescendo no amor mútuo, que é a característica essencial de uma comunidade cristã. Isso levará os crentes a serem unânimes em cooperar com o avanço do evangelho. O chamado do apóstolo é para não fazerem nada por contenda ou vanglória. Que tudo seja feito com humildade, estimando os outros como superiores e atentos às necessidades do próximo. Isso leva Paulo a apresentar um exemplo de humildade: Cristo. Esse é o ponto central dos versículos 5 a 11. Jesus não considerou a igualdade com Deus como algo para se apegar, mas apesar de ser o Criador do universo, foi feito semelhante aos homens, tomando forma de servo, a ponto de ser humilhado até a morte na cruz. Esse é o exemplo de humildade, serviço e amor ao próximo, que o apóstolo Paulo deseja que cresça nos crentes de Filipos. Então, o apóstolo apresenta o seguinte conselho para os crentes: sejam filhos de Deus sem mancha como luzes no mundo. Depois de apresentar esse exemplo de humildade, Paulo leva os crentes a pensarem na obediência e na salvação. Ele pede que eles se ocupem das duas coisas, com obediência e temor, pois dessa forma Deus produzirá neles tanto o querer como realizar. Assim é o conselho de Paulo, para fazer tudo o que Deus pede sem murmurar e sem contendas, para ser uma luz e filho de Deus sem mancha em meio a este mundo de trevas. Finalmente, o apóstolo Paulo apresenta Timóteo e Epafrodito como exemplos desses conselhos. O desejo de Paulo é enviar os dois para cuidar dos crentes de Filipos. O apóstolo apresenta Timóteo como alguém que se preocupa sinceramente com os crentes de Filipos, pois ele busca o desejo de Cristo Jesus. E além disso, Paulo deposita sua confiança nele, pois eles haviam pregado o evangelho juntos. Da mesma maneira, Epafrodito se preocupa com os crentes. Foi colega de Paulo e enfrentou a morte por causa da pregação do evangelho. Ambos são exemplos de serviço e amor ao próximo. Como vimos, este capítulo apresenta os valores que envolvem todos os servidores de Deus e pregadores do evangelho. O amor ao próximo e o serviço são dois aspectos que destacam um verdadeiro crente cristão de verdade. Hoje, convido você a colocar em prática os conselhos apresentados neste capítulo. Você aceita? Pela graça de Deus, tenha um lindo dia abençoado. Conta-se uma história que uma rã queria muito afastar-se do clima frio do inverno. Alguns amigos gansos sugeriram que ela migrasse com eles, mas acontece que a rã não sabia voar. Então, depois de muito pensar, ela teve uma ideia. Pediu para que os gansos amarrassem um galho nas costas que ela se seguraria pela boca nele, e assim poderia ser carregada durante o voo. Apesar de arriscada, os amigos acataram a ideia, e os gansos e a rã começaram então desta forma sua travessia, e em pouco tempo passaram por uma pequena aldeia, e os habitantes dali saíram para ver o inusitado espetáculo. Do alto, a rã conseguia ver o encanto das pessoas ao verem-na voando. De repente, alguém lá de baixo gritou perguntando: de quem foi tão brilhante ideia? Orgulhosa de seu projeto e não se contendo em esconder-se do público, a rã abriu a boca e exclamou: foi toda minha. Acontece que, ao abrir a boca, ela soltou do galho e morreu esmagada no chão. Seu orgulho foi sua ruína, porque no momento em que abriu a boca, se soltou do galho, caiu no vazio e morreu. O orgulho é um demônio devorador que destrói a vida de quem o possui. Exemplificando a importância da humildade como oposição ao orgulho, o apóstolo Paulo apresenta Jesus Cristo como modelo para os cristãos. No capítulo 2, a partir do verso 5, lemos: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Perceba os degraus que Jesus desceu no processo de encarnação. Ele vivia em forma de Deus, porém se esvaziou e se fez servo. Se tornou homem, se humilhou, aceitou a morte e a pior morte possível, a morte de cruz. Vale lembrar que a crucificação era uma morte tão humilhante que não era permitida para nenhum cidadão romano. Além disso, uma vítima de crucificação era considerada pelos judeus como sendo particularmente amaldiçoado por Deus. Desta forma, a morte de cruz é o degrau mais baixo na escada do trono de Deus. Jesus desceu todo o caminho até a morte mais desprezível de todas, um criminoso condenado na cruz amaldiçoada. Ele desceu do mais alto do céu até o mais baixo da terra. A cruz então se torna um símbolo da grandeza da humanidade. O Senhor que se fez servo, a vida que enfrentou a morte, o grande que se tornou pequeno.
À luz da cruz de Cristo, todo o nosso orgulho deveria ser lançado por terra e a humildade de Jesus deveria contagiar todos os seus seguidores. Por isso bem afirmava o pregador Spurgeon: quanto mais ele se rebaixava para nos salvar, mais alto devemos elevá-lo em nossa reverência adoradora. Abençoado seja o nome dele. Ele se rebaixa e se rebaixa e se rebaixa. E quando ele atinge nosso nível e se torna homem, ele ainda se rebaixa e se rebaixa cada vez mais baixo e mais profundamente ainda. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações.